Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos fortalecido, nos dado força. Não é fácil, Senhor, fazer a tua obra, mas a obra é tua, Pai. Estamos aqui para te adorar, glorificar o teu nome. Te apresento o teu servo que vai trazer tua palavra. Deus Santo Eterno, fala, Senhor, através do teu Espírito Santo, Pai, aos nossos corações, aos corações daqueles que vão dar crédito, Pai, a tua palavra, Senhor, Deus de poder, Deus de autoridade. Tudo isso, Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Amém, Senhor. Glória a Deus. Gostaria de cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. É motivo de alegria mais uma vez estarmos aqui juntos, unidos, reunidos, para ouvirmos e falarmos da palavra de Deus. Meus amados irmãos, eu gostaria que meditássemos no livro de Hebreus, capítulo 11, que fala sobre a fé. Hebreus, capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. A própria palavra de Deus diz, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, ele existe. Deus, ele é real, ele está vivo. Nós não vemos com os nossos olhos humanos, mas nós sentimos através do Espírito Santo de Deus que ele existe e que ele está aqui. O nosso Deus, ele é como o vento. O vento, ele existe. O vento, a gente sente o vento quando está em nossas casas, seja no ar-condicionado, seja no ventilador, seja no vento da natureza de Deus. A gente sente o vento, mas a gente não o vê. Da mesma forma é o nosso Deus. E para a gente sentir a Deus, para a gente ver a Deus, nós temos que experimentar a Deus. É como uma laranja. Talvez você nunca tenha experimentado uma laranja, mas aí para você conhecer o sabor da laranja, você tem que experimentar. Do mesmo jeito é o nosso Deus. Nós temos que experimentar o nosso Deus através da palavra de Deus, através da pregação da palavra de Deus. Todos encontraram o livro de Hebreus capítulo 11, amém? Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus capítulo 11, justificados pela fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viram, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber,
e deu à luz já fora da idade, com 90 anos, né, meus amados irmãos? Porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Louvado seja Deus. Eu tenho vários testemunhos sobre a fé. Quando eu estava no ventre da minha mãe, né, com 3 meses de vida, meu pai e minha mãe, eles ainda não conheciam a verdadeira palavra de Deus. Eles buscavam todo tipo de religião. E aí eles foram buscar uma determinada religião, né, uma religião africana, né? E nesta religião, né, a pessoa lá que estava responsável pelos trabalhos disse para minha mãe que ela tomasse garrafadas, que ela tomasse bastante remédio, porque o filho que estava no ventre dela era um bicho, era um demônio, era um espírito demoníaco. E que era para matar ele, porque senão minha mãe ia morrer. E aí ela disse, tome essa garrafada urgente. E o meu trabalho como se fosse nos dias de hoje, era como se fosse 10 mil reais. Eu cobro 10 mil reais para fazer o trabalho de expulsar este demônio. E este demônio, para a glória do Senhor Jesus, que não sou demônio, sou eu. E aí o meu pai e minha mãe, eles saíram da casa daquela senhora, disseram para ela que não iam arranjar nenhum centavo para ela, que não acreditavam no que ela estava dizendo, que o que estava no ventre da minha mãe era um filho, e que seria o primeiro filho homem dele, né? Porque a minha mãe já tinha tido uma filha mulher, e aí o segundo filho era homem, o nome dele ia ser Edilson. Mas aí ela abortou, involuntariamente ela abortou, né? E aí o terceiro filho era a sequência. Primeiro vinha a mulher, depois o homem, mulher e homem. Aí o terceiro veio outra mulher. E o meu pai ficou assim meio desanimado, porque queria ter um filho homem, né? E aí o quarto era eu. E aí aquela senhora disse que era para tomar uma garrafada, que era um bicho. E aí meu pai disse que não acreditava, que ele nunca mais ia pisar naquele salão, né? Aquela senhora. E aí com 3 dias depois, presbítero irmão Luiz Carlos, meu querido amado irmão, 3 dias depois essa senhora veio a óbito. 3 dias depois. Mas eu não estou contando aqui, não é por alegria não, né? Eu me entristeço porque foi uma alma perdida para Jesus, né? Ela veio a óbito 3 dias depois, ela levou uma queda no quintal da casa dela e faleceu. E eu, 6 meses depois, eu vim nascer, né? E para a glória e a honra do Senhor Jesus, eu estou aqui para falar da palavra de Deus. Infelizmente, a maioria da minha família, eu tenho 4 irmãos, 3 mulheres e um homem. As 3 mulheres não tomaram ainda a decisão por Cristo Jesus. Elas visitam, elas ouvem, mas elas não deixam a palavra de Deus entrar no seu coração. E para a glória do Senhor Jesus, o meu irmão caçula, que era sempre um crítico da palavra de Deus, eu soube que ele aceitou Jesus, até se batizou nas águas. Para a glória e honra do Senhor Jesus, o nome dele é Davi, e eu oro por ele. Meu pai e minha mãe, eles sempre se dizem evangélicos, mas são aquelas pessoas evangélicas que não praticam a palavra de Deus. Eles não lêem a palavra de Deus, eles ouvem a palavra de Deus, mas não lêem a palavra de Deus, não meditam na palavra de Deus. Minha mãe, há anos que não frequenta mais a igreja, né? Não vai mais para a igreja. E eu quero dizer a vocês, porque é impossível você ficar firme com Deus sem você cultuar, sem você ter comunhão com seus irmãos. Vos é necessário a gente entregar nossa vida para Jesus Cristo, ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, confessar nossos pecados e abandoná-los, e receber o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas. Mas se faz necessário a gente se congregar. O próprio Jesus Cristo, que é o Todo-Poderoso, é o nosso Deus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, ele se congregava. Por que nós não temos que nos congregar? Nós temos que nos congregar. Eu desconheço aqui algum crente que esteja firme, fiel a Deus, firme com Deus, se ele estiver sem congregar. São os chamados, essas pessoas aí que estão acomodadas em casa, dizem que são os desigrejados. Muito bem, meu irmão. Os desigrejados. Ele diz que são desigrejados, que a igreja é eles mesmos, que a igreja é a casa deles, que não precisa da igreja. Mas eu quero dizer a vocês que a igreja é fundamental. A casa de Deus, ela é um local de oração, ela é um hospital espiritual. A casa de Deus é onde a gente vai buscar a cura,
A cura de uma doença que pode se dizer uma doença terminal, uma doença que não tem cura. Mas para Deus tudo é possível ao que crê. Através da igreja você vai buscar uma restauração de um casamento. Através da igreja você vai buscar a restauração dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa. Através da igreja você vai buscar uma porta para emprego, concurso público, universidade. Então vos é necessário a igreja. Muita gente diz assim, que o meu pastor é Deus. Deus é o nosso pastor. É o nosso Senhor e Salvador, é o nosso pastor. Mas Deus escolheu uns para serem pastores, outros evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares e missionários. E Deus escolheu. Então, existem os pastores que são pessoas separadas por Deus. Então, meu amado, minha amada, se você não tem esse desejo de congregar, se faz necessário a gente se congregar. Então, aí meu pai ele não acreditou naquelas palavras daquela senhora. E aí ele disse o seguinte, que se o primeiro filho dele, homem, nascesse, ele ia deixar todos os vícios dele, que ele era uma pessoa muito viciada em jogos de apostas, baralhos, dominó, futebol, apostado. E ele era muito viciado em bebidas alcoólicas. E aí ele disse o seguinte, que ele não era evangélico, mas que ele cria no milagre de Deus e que eu ia nascer com saúde. E que se eu nascesse bem, com saúde, ele nunca mais ia pisar nestes lugares que desagradavam a Deus. E aí ele disse que ia ser crente. Eu estou orando a Deus para que ele venha permanecer firme na presença do Senhor Jesus. Ele é batizado, ele vem quando vai para a igreja, mas ele ainda não está firme. Ele está com mais de 40 anos, que diz que é crente, né? Quase 40 anos que ele diz que é crente, mas ele também é tipo um desigrejado. Ele fica mais na casa da minha falecida avó. Mas, de vez em quando, ele vai ouvir a palavra de Deus. Então, meu querido, minha querida, eu sou exemplo de um milagre de Deus, da fé do meu pai e da minha mãe. Porque se eles não tivessem tido a fé, talvez a minha mãe tivesse tomado um remédio, tivesse tomado as garrafadas, e eu não estaria aqui vivo para falar do milagre de Deus. Talvez você diga assim, a minha vida não tem mais jeito, a vida dos meus filhos, da minha esposa, do meu marido não tem mais jeito. Eu quero dizer a você que para o homem pode ser impossível, mas para Deus tudo é possível. Não importa o tamanho da causa que você tem. Talvez você tenha uma causa na justiça que vem passando 10, 20, 30 anos. Parece que esse processo está engavetado. Parece que esse processo nunca vai ter uma solução. Talvez você esteja esperando um milagre, uma cura, numa doença que você tem. Eu quero dizer a você que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. É um Deus que cura, que salva, que liberta, que vai levar o povo de Deus para morar no céu de glória, para receber a vida eterna, a salvação, a alegria eterna, que é a nossa salvação. Não existe um presente maior que nós, seres humanos, podemos receber, que não seja a nossa salvação. Como a amada irmã Luzinete falou, né? Que se ela soubesse que era tão bom ser serva de Deus, servir a Deus, ela já teria servido antes. Eu digo do mesmo jeito. Eu vim aceitar Jesus Cristo com 25 anos de idade. Mas se eu soubesse que era tão bom servir a Deus, eu teria servido antes. Na realidade, eu acreditava que eu já era crente, porque quando eu era bebezinho, criança, meus pais me levavam para a igreja. Salvo engano, era aquela Brasil para Cristo, lá perto do centro de convenções, ali na Frei Serafim. E eu me lembro dos louvores que eu louvava, eu entoava os louvores. Tinha um louvor que eu ainda hoje eu lembro, irmão Luiz Carlos, que dizia assim: conheci uma criança que cantava assim. Aí eu não sabia falar direito, aí eu dizia: glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, mamãe, glória a Deus. Aí eu louvava com aquela alegria, né? E eu ficava assim feliz, porque eu via o meu pai todo travestido, parecia um pastor, todo arrumado, terno e gravata, minha mãe arrumada, meus outros 4 irmãos. Mas aí, de um tempo para cá, meu pai foi se esfriando, minha mãe foi se esfriando, deixaram de se congregar, deixaram de ir com frequência à igreja, achavam que não precisavam mais ir para a igreja, achavam que bastava eles assistirem na televisão aquelas pregações, que na maioria das vezes são pregações que não pregam a palavra de Deus de forma correta. Na realidade, faz afastar o ser humano do nosso Deus, porque vivem prometendo coisas que não estão na Bíblia Sagrada, vivem pregando um evangelho de prosperidade, vivem pregando um evangelho que diz que você vai parar de sofrer. A palavra de Deus diz
que bendito é aquele que venha sofrer por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tiver que deixar pai, mãe, irmãos, filhos, o amor de sua vida, deixe para servir a Deus, porque Deus é mais importante do que tudo isso. A palavra de Deus diz, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez você diga assim, como eu dizia, né, na época lá que os irmãos de uma determinada denominação, né, a congregação cristã, me convidavam para ir para a igreja, né? E aí eu ia como motorista, né? Eu ia dirigindo um carro que meu pai tinha, né? E levava o carro cheio de irmãos. E aí ele dizia, irmão, venha confessar Jesus Cristo, venha servir a Deus. Aí eu dizia assim para eles, irmãos, eu já sou de Jesus, eu nasci de Jesus, eu sou de Jesus, eu amo Jesus, eu amo a palavra de Deus, eu gosto de ouvir a palavra de Deus. Eu assisto na Bandeirantes, né, o programa do Silas Malafaia, pastor Silas Malafaia, que foi uma referência na minha vida, através das mensagens da palavra de Deus, nas pregações, nos sábados, meio-dia, né? Mesmo eu não estando me congregando na igreja, mas eu ficava assistindo, ouvindo os testemunhos, ouvindo a ministração da palavra de Deus, seja pelo pastor Silas Malafaia, seja pelos pastores americanos que ele convidava, mas ele fazia a tradução, né? E eu ficava ouvindo, e aquela palavra ela nunca voltou vazia. Como lá diz em Isaías, que a minha palavra jamais voltará vazia. E eu disse para aqueles irmãos, eu já sou de Jesus, eu não mato, eu não roubo, eu odeio fofoca, eu odeio mentira, eu honro meu pai, eu honro minha mãe, eu sou a favor do namoro com a intenção de casamento, noivado e casamento, eu sou a favor de ter filhos, de amar a esposa amar o marido. Então, meu irmão, eu não tenho maldade no meu coração. Mas eu não entendi ainda realmente o que era entregar minha vida para Jesus Cristo, assim como Nicodemos não entendia, né? E aí eu dizia para eles, irmão, eu já sou de Jesus. Só que faltou uma sabedoria nele, irmão Luiz Carlos. Que ele disse o seguinte, ele não soube falar de uma maneira assim, com carinho, com amor. Ele falou assim, pois se você não entregar sua vida a Jesus agora, você vai para o inferno. Aí eu falei, o que, irmão? Você vai para o inferno agora. Ó, vai logo para a igreja, entra logo na igreja, assiste o culto. Você está aqui todas as quarta-feiras, você traz os irmãos, você vai e vem, mas você tem que servir a Deus e tem que ir para a nossa igreja. Senão você vai para o inferno. E aí aquela palavra veio assim para mim, né? Fiquei triste, né? Me julgando. Aí eu falei assim, irmão, você já está me condenando, levando para o inferno. Se nem o nosso Deus não faz dessa forma, o nosso Deus, ele ama, ele prega com amor, com autoridade. Jesus Cristo nunca pregou a palavra de Deus com arrogância, dizendo que você é um pecador, que você vai para o inferno. Ele sempre dizia que te ama, que ele tem um plano de salvação para a tua vida. Então, ali eu fiquei triste, chorando por dentro. E aí, chegou uma senhora também que também não teve sabedoria, uma senhora, uma idosa, né, quase 90 anos de vida, ela falou assim, irmão, você tá certo. Você agora que tem... Na época eu tinha 20 anos, né? Ela falou assim, você tem 20 anos, você é muito novo. Você tem mais que namorar bastante, aproveitar o máximo possível, namorar as mulheres mais bonitas possível, aproveitar a sua vida. Quando você estiver bem velhinho, da idade de Abraão, 99 anos quando ele foi pai, e Sara com 90 anos, né? Aí você vai ser crente, quando você estiver bem velhinho, todo acabado. Aí eu falei assim, rapaz, o irmão não soube pregar para mim. Essa daí piorou. Eu digo, rapaz, se for para ser crente desse jeito aí, eu prefiro ser do jeito que eu sou mesmo no mundo. E aí eu fiquei assim constrangido, né? Mas aprove Deus, através, né, de um irmão, né, que eu recebi um convite, né, para ouvir a palavra de Deus, e ele me convidou, e na primeira vez eu fiquei com muita vergonha, eu ficava com medo de perder meus amigos, de perder minha família. Na época, eu era muito fã das músicas internacionais, românticas, né? Eu ouvia muitas músicas, né? E eu tinha uma coletânea de mais de 10 mil músicas. E eu dizia assim, se eu for ser crente, eu vou ter que abandonar essa música. Eu não vou ter mais alegria no meu coração, porque esses louvores, eles acalmam o meu coração, esses ritmos dessas músicas. Mas aí, quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que Deus fez foi me transformar. Na época eu usava brinco, colar, eu andava assim todo querendo dar um de estiloso, querendo ser namorador, querendo chamar a atenção das meninas. E aí Deus foi trabalhando na minha vida, porque o Espírito Santo de Deus, ele trabalha na vida do servo de Deus de forma diferente, de forma progressiva. Tem uns que ele trabalha
que com uma semana, 2 semanas, um mês, ele já está sendo pregador, já está ganhando almas para Jesus, ele está totalmente transformado. E tem pessoas que passam 5, 10, 20 anos para ser transformadas. Mas eu quero dizer a vocês que para Deus transformar você, você precisa querer ser transformado. Deus não obriga ninguém a ser transformado. A palavra de Deus diz que Deus, desde o Jardim do Éden, ele deu livre-arbítrio para cada um de nós. É claro que a vontade de Deus é que todos vocês, todos nós, venhamos servir a Ele, que todos nós venhamos morrer com Ele em nossos corações, servindo a Ele. E que venhamos receber a coroa da vida, que é a vida eterna. Mas, infelizmente, por causa dos duros corações, por causa que as pessoas preferem os seus interesses, preferem as coisas que lhe agradam, prefere agradar o namorado, a namorada, prefere agradar o pai, a mãe, ao colega, a colega, mas não quer agradar a Deus. Mas eu quero dizer a você que esse Jesus, que um dia me alcançou, eu fui alcançado por Ele, Ele está aqui intercedendo, está com as portas abertas, esperando você deixar Ele entrar no seu coração. E pode ter certeza, se você ainda não tomou essa decisão por Cristo Jesus, o momento, o tempo é agora. Olha, há uns 20 anos atrás, eu ficava observando assim, né? Eu ficava contando o tempo, assim, quanto tempo passava, 30 dias, um mês, um ano. Parecia uma eternidade. Parece que não passava de jeito nenhum. Até o dia 24 horas demorava. E hoje, é no piscar de olhos. Agora, de repente, agora é 5 horas da manhã, daqui a pouco já é meia-noite. O dia já se foi. Então, por que isso está acontecendo? Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. E por causa da vontade de Deus que você venha ser salvo, Ele está abreviando o tempo. Deus está abreviando o tempo. Um tempo que era para durar 20 anos, 30 anos, Deus está abreviando para um dia, um mês, um ano. Porque, infelizmente, por causa da falta de amor, as pessoas estão endurecendo os seus corações. Como o presbítero João Luiz Carlos falou, né? Nós temos pregado a palavra de Deus, seja na Betel, seja em todo o nosso campo, todo o Piauí, o Brasil, a palavra de Deus tem sido pregada. Mas, infelizmente, não é culpa dos pregadores, não é o tipo de mensagem que está sendo pregada, que está fazendo com que as pessoas não aceitem Jesus. São os duros corações, porque a palavra de Deus diz que, por causa das iniquidade é distorção da palavra de Deus, é desobediência a Deus. É descumprimento da palavra de Deus. Por causa do pecado, as pessoas estão se esmurecendo em ouvir a palavra de Deus. As pessoas estão cada vez mais preferindo não ouvir a voz de Deus, preferindo fazer a vontade do seu bel prazer. Mas eu quero dizer a você que o mesmo Jesus de ontem é o mesmo de hoje. Assim como Noé, pela fé divinamente, ele creu que haveria um grande dilúvio, e que haveriam muitas chuvas, e que toda a humanidade iria ser destruída se não se preparasse. As pessoas foram evangelizadas, a palavra de Deus foi pregada. Noé era um grande ministro da palavra de Deus, ele pregava a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo. Só que as pessoas ficavam zombando de Noé. As pessoas preferiam zombar de Noé, diziam que ele era um fanático religioso, que ele era um louco, um doido, que ele estava pregando era em verdade. Noé creu na palavra de Deus. Noé preferiu preparar a arca da aliança. E a Bíblia Sagrada diz que somente Noé e toda a sua família, Noé e mais 7, e os animais foram salvos, porque Noé creu, juntamente com sua família, que o dilúvio haveria de vir. Assim como a palavra de Deus diz que está bem próximo à segunda volta de Jesus. Jesus já esteve aqui na primeira vez. No livro de Mateus fala que ele veio pela primeira vez e ele morreu na cruz do Calvário. E ele ressuscitou ao terceiro dia, por mim e por você. E a palavra de Deus diz que ele vai vir pela segunda vez. E essa segunda vez, eu não sei o dia, a hora, o mês, o século. O irmão Luiz Carlos não sabe. Nenhum de vocês não sabe. A palavra de Deus diz que somente o nosso Deus sabe o dia e a hora. Somente Ele sabe o dia e a hora que Ele virá. Então eu quero dizer a você, esteja preparado. Assim como aquelas 5 virgens que prepararam o azeite, prepararam o óleo, prepararam a vinda do noivo. O azeite é a palavra de Deus. Elas se prepararam e tiveram 5 virgens que não se prepararam. E quando o noivo veio, encontrou as 5
virgens preparadas para recebê-lo. E ele recebeu com todo amor e carinho. E as outras 5 estavam perambulando aí. Talvez estivesse aí no mundo, fazendo as coisas que desagradassem a Deus. Quando elas voltaram, o noivo já tinha ido embora. Só foi resgatado as 5 que foram prudentes. Do mesmo jeito, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que, infelizmente, têm 10, 20, 30, 40, 50 anos, que dizem, eu sou crente há 50 anos, 60 anos. Mas nunca nasceu de novo. Nunca nasceu da água e do Espírito. Muitas das vezes tem agido como um fariseu, como uma pessoa que somente quer julgar você, quer condenar você. Em vez de dar uma palavra de amigo, uma palavra de conforto, olha, eu quero dizer a você, eu não sei o que você cometeu de pecado, mas eu quero dizer a você que eu não estou aqui para lhe condenar, eu quero dizer a você que a palavra de Deus diz que aquele que confessa seus pecados e os abandona, alcançará a misericórdia. Porém, aquele que prefere esconder as suas iniquidades, ele nunca prosperará. Tem muitas pessoas que preferem esconder as coisas que têm feito que desagradam a Deus. Ninguém esconde nada de Deus, porque o nosso Deus, ele é onipotente, ele é onipresente e ele é onisciente. Nosso Deus tem poder em todo lugar. Ele tem visão em todo lugar e ele está em todo lugar. E ninguém esconde nada de Deus. Talvez você diga, eu vou fazer escondido, vou fazer escondido do meu pai, eu vou fazer escondido da minha mãe, eu vou fazer escondido do meu professor, quando tiver a prova eu vou pescar, ele não vai ver, mas eu quero dizer a você que Deus está vendo. E a Bíblia diz que cada palavra, cada atitude que a gente fala, a gente vai prestar conta a Deus. Cada serviço que eu venha fazer aqui na terra, qualquer um de vocês venha fazer um serviço que seja de agrado a Deus ou não, nós vamos prestar conta a Deus. No dia do juízo final, Deus, ele vai ouvir cada um de nós. Aqueles que morrerem com Cristo, ele vai receber a coroa da vida, que é a vida eterna. Mas aqueles que morrerem sem Cristo Jesus, ele vai ter o julgamento dele. E a palavra de Deus diz que muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome pessoas foram curadas, em teu nome pessoas foram salvas. Mas essas mesmas pessoas que pregaram a palavra de Deus, essas mesmas pessoas que oraram por você, pelas pessoas, por cura, por milagres, mas que preferiram obedecer ao desejo da carne, preferiram voltar ao seu passado, às coisas que desagradavam a Deus, preferiram fazer a vontade da carne e abandonar a Deus. A palavra de Deus diz que nosso Deus vai dizer, apartai-vos de vós, todos os que praticai a iniquidade, eu vos desconheço. Tem muita gente que quer ser conhecido nas redes sociais. Meus amados irmãos, para a glória e honra de Jesus, Deus colocou no meu coração, para que eu ativasse as minhas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o YouTube, não para que eu fosse conhecido mundialmente, não para que eu fosse famoso, para que eu tivesse conhecimento com pessoas famosas, mas que através das pregações dos irmãos, através dos louvores dos irmãos, através da oportunidade que eu viesse a ter de trazer uma palavra de Deus, um louvor, que através das redes sociais, esta rede social viesse a ser um canal de bênção. E eu creio que ela está sendo um canal de bênção na vida de muitas pessoas, porque tem muitas pessoas que fazem um pré-julgamento dos crentes. Muitas pessoas, sem nem conhecer os crentes, sem nem conhecer como é que funciona as igrejas evangélicas, começam a condenar as igrejas evangélicas, começam a falar mal dos pastores, dos obreiros, dos crentes, por causa que não conhecem verdadeiramente o que a gente prega. Porque, infelizmente, existem muitas igrejas em todo o mundo. Existem muitas denominações que se dizem evangélicas. Mas, infelizmente, nem todas essas igrejas que se dizem evangélicas levam você a Deus. Tem muitas que, ao invés de se aproximar você de Deus, está afastando, pregando heresias, pregando coisa que não está na Bíblia Sagrada. É por isso que eu sempre digo aos meus amados irmãos, quando tiver alguém falando da palavra de Deus, pregando, louvando, se for um louvor, procure conhecer a letra daquele louvor, para saber se realmente aquele louvor edifica a tua vida. Porque existem muitos louvores aí que, se você for analisar no pé da letra, não estão agradando a Deus, estão exaltando o homem, estão colocando mensagens subliminares
são mensagens que aparentemente aos teus olhos parecem ser coisas boas, coisas que agradam a Deus, que agradam o seu coração. Mas na realidade, que por dentro dessas mensagens subliminares tem coisas que elas elevam o inimigo de nossas almas, que é Satanás. Então, meus amados, procure ver cada hino entoado por cada irmão. Se for o hino da harpa, não se preocupe, porque o hino da harpa cristã é um hino que foi inspirado por homens de Deus. Mas esses louvores, que muitos cantores que se dizem cantores gospel, evangélicos, têm louvado, têm cantado músicas que estão agradando ao homem, não a Deus. E muitas das vezes nós temos cantado essas músicas nas nossas igrejas, nos nossos cultos, e que na realidade está exaltando o inimigo de nossas almas. E também a mensagem da palavra de Deus. Quando alguém estiver pregando a palavra de Deus, mesmo que ele diga a referência bíblica, vá lá, procure meditar, procure procurar na sua Bíblia. Se você não tiver Bíblia física, procure no seu celular, baixe no aplicativo uma Bíblia evangélica, que lá está explicando tudo direitinho. E se você não tiver como fazer isso, procure o seu pastor, procure o seu dirigente. No caso aqui, o dirigente aqui é o irmão Luiz Carlos. Procure ele, tire suas dúvidas com ele, com a missionária Luzinete. Se você tiver alguma dúvida daquela mensagem, procure a eles, porque são pessoas de Deus, são pessoas que estudam as Sagradas Escrituras. Porque a palavra de Deus diz que por falta de conhecimento, muitas pessoas têm perecido. Por vocês não meditarem na palavra de Deus, por muitos de nós ter preferido ficar assistindo no YouTube mensagens que se diz, mensagens evangelísticas, mensagens que edificam a palavra de Deus, e que na verdade são pessoas que não são inspiradas por Deus, são pessoas que na realidade querem ganhar fama, estão lá nas redes sociais se dizendo pregador da palavra de Deus, se dizendo pastor, mas que na realidade ele está querendo ser um conhecido no mundo todo e ganhar inscritos para ele. E na realidade tem muitos que têm pregado a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus. E muitos têm se embebedado dela. Então, meu amado, minha amada, o lugar de nós aprendermos a palavra de Deus é na casa de Deus, é na casa de oração, é na EBD, na Escola Bíblica Dominical, que acontece aos domingos. Tem locais que acontecem na segunda-feira, na quarta, né, irmão Luiz Carlos? Mas, no geral, a EBD, a Escola Bíblica Dominical, acontece aos domingos, a partir das 8 horas e 30 minutos, que é o estudo profundo da palavra de Deus. E também, meus amados irmãos, procure se congregar. Procure assistir os cultos de doutrina. Procure assistir os cultos de louvor e adoração a Deus. Porque na casa de Deus é onde a gente aprende. Quando eu me entreguei a Jesus, eu não entendia nada da palavra de Deus. Eu li uma coisa aqui como se eu estivesse estudando física, matemática, química, português. Eu li aqui, entrava no ouvido e saía no outro. Eu começava a disparar, a ler um monte de coisa lá, não sabia nem o que eu estava falando. E aí eu comecei a me ajoelhar, a pedir discernimento. Eu digo, meu Deus, eu sou novo na fé. Eu não conheço aí dos pastores, eu não conheço aí dos dirigentes, mas o Senhor é meu pastor. O Senhor é o autor e consumador da fé. A palavra de Deus é o único livro em que ela foi escrita por homens usados por Deus. Homens ungidos, separados por Deus, mas que nós podemos falar com o autor da obra. Você pode comprar um livro de várias pessoas famosas aí, de pastores renomados, como o pastor Hernando Dias Lopes, pastor Silas Malafaia. Mas será se quando você está lendo aquele livro, aquela obra que ele publicou, será se você tem como falar com ele, com o autor da obra, com o pastor Hernando Dias Lopes? Você vai ler o que ele escreveu ali, mas você não tem como falar com ele. A palavra de Deus não, ela é diferente. A palavra de Deus, você vai falar diretamente com o nosso Pai Celestial, o autor e consumador da palavra de Deus, que é o nosso Deus. E ele é o nosso mestre por excelência. Não existe um maior mestre que o nosso Deus. Talvez você diga, o meu pai é a pessoa mais inteligente que eu conheço, a minha mãe, o meu professor. Não é verdade. O mais inteligente de todo o universo é o nosso Deus. O nosso Deus, ele tem sabedoria de tudo. O nosso Deus, ele está acima da ciência, da matemática, da medicina, da filosofia, da religião, de tudo. Antes de existirem as ciências, antes de existirem as disciplinas que a gente estuda na universidade, na escola, Deus já existia. Antes de existir nossos pais, nossos irmãos, Deus já existia. Antes de existir o céu e a terra, Deus já existia. Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos de Deus.
Deus está com controle de tudo. Talvez você diga, eu não sei o que é que eu vou comer daqui a pouco. Na minha casa não tem nada para comer. Na minha casa talvez esteja sem energia, sem água. Eu quero dizer a você que o nosso Deus é o Deus de providência. O nosso Deus providencia tudo. O nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele usa até pessoas que nem conhecem a gente para serem usadas como instrumentos dele, para fazer a obra dele. Então, meu amado, minha amada, eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é o desejo do seu coração. Mas saiba que vocês têm um Deus que tudo pode naquele que crê nele. Você tem um Deus que ele zela pela tua vida. Ele zela pela vida da tua família. Ele cuida dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido. Ele cuida do teu emprego, da tua vida, da tua saúde. Talvez você diga, eu não tenho mais forças de trabalhar, eu não tenho mais força de ir para a igreja. Essa doença que há muito tempo eu fui acometida, nunca foi curada. Mas eu quero dizer a você que Deus, ele querendo, ele pode curar. Também se ele não quiser, nós temos que aceitar. Porque a palavra de Deus diz que nós não temos que interrogar Deus, nós não temos que querer saber dos desígnios de Deus. Desígnios de Deus são coisas que acontecem, que aos olhos humanos não é bom, mas para Deus é perfeito. Talvez um dia você tenha pedido um apartamento para você morar. Mas será se as suas condições financeiras tem como você manter um apartamento? Um carro, uma Ferrari, um carro que vale aproximadamente 100, 200 mil reais. Então, a Bíblia diz que nós temos que nos contentar com muito e com pouco. Então, talvez você venha se reclamar. Porque muitas pessoas têm bons empregos, são formadas, têm saúde, têm esposo, têm namorado, têm namorada. E só eu que não tenho. Eu quero dizer a você que isso aí é bom ter uma namorada, um namorado, um esposo, uma esposa, é bom ter filhos. Mas nós devemos aceitar os desígnios de Deus, nós devemos aceitar a vontade de Deus. Eu conheço pessoas maravilhosas, pessoas que são instruídas na palavra de Deus, pessoas que têm bons empregos, mas que Deus não permitiu que ele ou ela, aquele casal, fosse pai ou mãe. Para mim é uma das maravilhas que Deus pode nos dar, é ser pai e mãe. Mas tem pessoas que não tiveram esse sonho de ser pai e mãe, mas nem por isso se desanimaram. Não devemos nos desanimar. Tem muitas pessoas que têm tudo na sua vida, tem riqueza, tem os melhores carros, as melhores casas, mas está faltando o principal, que é Jesus Cristo, é o nosso Deus. Como a amada irmã Luzinete falou, né? Que depois que ela entregou a sua vida a Jesus Cristo, ela conheceu a verdadeira paz. Porque a palavra de Deus diz que somente através de Jesus Cristo é que nós podemos ter a verdadeira paz. A paz que excede todo o nosso entendimento. E a paz está em Jesus Cristo. Tem muitas pessoas querendo paz. Muitas pessoas estão procurando cada vez mais sair de suas casas e morar em condomínios fechados, achando que vão ter paz. Eu quero dizer a você, elas podem ter até uma segurança maior, uma segurança melhor. Pode ter policiais fazendo a sua segurança. Pode ter os porteiros fazendo a sua segurança. Mas se ela não tiver a maior segurança, que é o nosso Deus, não vai adiantar nada. Eu digo isso porque minha mãe ela mora ali no Barrilhotes, próximo ao Cefap, que é o Centro de Formação da Polícia Militar. E quase todos os dias, aquele local lá onde só tem policiais se formando, policiais já se aposentando, quase todos os dias lá é assaltado. Para ter uma segurança maior do que o Cefap, do que esses locais aí onde tem policiais, delegacias, e são assaltados. Mas eu quero dizer a você que se você tiver Deus, sua casa vai ser guardada. Lá na minha casa, para a glória ao Senhor Jesus, mora eu, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu e mais 3 pessoas, eu, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas graças a Deus, para a glória ao Senhor Jesus, minha casa nunca foi assaltada, nunca foi roubada. Eu não tenho cachorro, não sou contra quem tem cachorro e gato, mas eu não crio cachorro nem gato. Mas para a glória e honra ao Senhor Jesus, Deus sempre tem cuidado de mim, tem me guardado, tem feito a minha segurança. Então, venha buscar a verdadeira paz, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer a você que Jesus está esperando você. Se você ainda não tomou sua decisão por Jesus Cristo, o momento é agora. O tempo é agora. Entrega a sua vida a Jesus Cristo. Olha, cada dia que se passa, as pessoas estão morrendo cada vez mais. Antigamente, na década de 90, 2000, eu ficava contando assim quantas pessoas morriam na minha rua, no meu bairro. Eu ficava contando, irmão, porque eu quase não via gente morrer.
E hoje eu até fugindo, né? Porque, infelizmente, quase todo dia noticiaram. Fulano morreu, Beltrano morreu. Claro que todos nós um dia vamos morrer. Mas cada vez mais as pessoas estão morrendo. Estão tendo doenças cada vez mais aceleradas, que é a doença cardiovascular, que é a doença do coração e também do AVC. Doenças com aneurisma cerebral, que antigamente o aneurisma cerebral só atacava pessoas idosas. Hoje está atacando as crianças. Crianças estão tendo AVC. Bebezinhos estão tendo AVC, estão tendo diabetes, pressão alta, problemas cardíacos. Então, meu querido, minha querida, se coloque como se Jesus Cristo viesse agora. Esteja preparado. Não venha servir a Deus somente porque eu estou pedindo, porque eu estou clamando, porque eu estou falando da palavra de Deus, porque os irmãos estão pregando a palavra de Deus. Mas venha servir a Deus, não porque o que Ele pode oferecer a você, mas pelo que Ele é. Jesus Cristo, mesmo sendo perfeito, Jesus Cristo, mesmo nunca tendo cometido mal a ninguém, Jesus Cristo só fazia o bem, só faz o bem, só fará o bem. Ele foi crucificado, ele foi apunhalado, ele foi maltratado. Foi o maior sofrimento de toda a humanidade. Nunca vai ter algo igual ao que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo teve. Mas ele foi traído por pessoas que ele só faz o bem, só fazia o bem. E as pessoas preferiram o traidor do que o inocente. E elas diziam, crucificam e matem, crucificam. As pessoas diziam e ficavam apregoando Jesus Cristo, ficavam martelando ele, colocando pregos nele, metendo um martelo nele. E Jesus Cristo em nenhum momento teve ódio, em nenhum momento Jesus Cristo se arrependeu de fazer o bem. A palavra de Deus diz que aquele que pode fazer o bem e não o faz está cometendo pecado. Muitas pessoas procuram, na maioria das vezes, agradecer por alguma coisa que eu venha fazer. Eu digo para elas, não me agradeça, agradeça a Deus, porque o que eu faço não é nada. O que o nosso Deus faz é impagável, é um favor imerecido. O que eu estou fazendo aqui é mais do que a minha obrigação. É claro que tem pessoas que têm a oportunidade de fazer o bem e não faz. Mas nós não devemos nos espelhar a elas, nós temos que nos espelhar a Jesus Cristo. Como a palavra de Deus diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Talvez um dia você tenha sido servo de Deus, talvez um dia você tenha congregado numa igreja evangélica, talvez algum dia você louvou a Deus, você pregou a palavra de Deus. Mas por algum motivo, algum desentendimento com algum irmão, com alguma irmã, você se afastou. Eu quero dizer a você que o problema não é do pastor, o problema não é daquele irmão, daquela irmã, o problema não é da igreja, o problema está em você mesmo. Porque a Bíblia em nenhum momento diz que a gente tem que se inspirar em pastores, se inspirar nas pessoas da igreja, se inspirar em pessoas falhas humanas. Nós temos que nos inspirar em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele antes de ser Paulo, ele era Saulo, ele era um perseguidor do evangelho, porque ele conhecia a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, mas ele, assim como eu, no início da minha fé, eu não conhecia direito a palavra de Deus. Eu tentava ler a palavra de Deus, tentava explicar, mas eu não entendia, porque a palavra de Deus ela é espiritual, ela não é material. A palavra de Deus é diferente de um livro de física que você estuda a fórmula, você estuda a teoria e daqui a pouco você vai aplicar numa questão lá. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus, você precisa orar, se consagrar a Deus, buscar entendimento para você entender a palavra de Deus. Não é como um livro, não é como um concurso público que você vai se preparar para ser aprovado naquele concurso público, no Enem, no vestibular. A palavra de Deus é diferente. Primeiramente, você vai passar por provas, para depois você vir a preparação. Você vai passar por várias provas. Um concurso público, na escola, você vai se preparar para fazer a prova. No lado espiritual, não. A gente vai passar por provas. E aí, nós temos que estar preparados. Assim como os heróis da fé estiveram preparados, pregando a palavra de Deus. Muitos morreram queimados. Muitos tiveram os seus órgãos arrancados. Eles foram mortos, assassinados vivos, pregando a palavra de Deus. E tem acontecido no mundo inteiro. Pessoas missionárias que têm pregado a palavra de Deus e que têm sido queimados vivos, irmão Luiz Carlos. É muito triste, têm sido queimados vivos. Mas em nenhum momento eles resistiram, em nenhum momento eles desistiram de Deus, de pregar a palavra de Deus. Muitos, infelizmente, na hora que aparece a primeira prova, na hora que aparece
A primeira separação, seja no matrimônio, seja a separação de um filho, de um pai, da mãe, seja a separação do namorado, da esposa, que é abandonar a Deus, seja a perca de um emprego, que é abandonar a Deus. Eu quero dizer a você que eu já passei por várias lutas e tenho passado. Para a glória do Senhor Jesus, eu sirvo a Deus há 16 anos, mas eu nunca tive vontade de desistir de Deus. Pelo contrário, quanto mais vem a prova, mais eu quero servir a Deus. Quanto mais eu sou perseguido, quanto mais eu sou humilhado, quanto mais as provas vêm para mim, que me entristecem, mais eu começo a pedir a Deus fortalecimento. E cada vez mais eu fico com a vontade do meu coração de pregar a palavra de Deus. E eu lembro daquela cruz do Calvário, que mesmo sendo humilhado, massacrado, sendo morto, torturado, Jesus Cristo não desistiu. Porque ele sendo Deus, Jesus Cristo ele é o mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele poderia dizer, não, eu sou todo-poderoso, eu sou Jesus Cristo em forma de homem. Eu sou 100% Jesus Cristo e sou 100% Deus. Se eu quiser agora, irmão presbítero, irmão Luiz Carlos, eu sou Jesus Cristo. Eu posso desistir da morte. Eu não vou morrer, não vou ser humilhado aqui por pessoas pecadoras, não. Se eu quiser agora, eu vou sair agora com todo o poder que eu tenho. Mas não. Ele morreu. E a Bíblia diz que ele morreu. Ele obedeceu ao Pai. E ele ressuscitou ao terceiro dia. E mesmo ele sendo apregoado naquela cruz, ele disse, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Eu quero dizer a você que não é fácil a gente perdoar e nem pedir perdão. Se alguém disser que é fácil perdoar alguém ou pedir perdão, se manifeste. Não é fácil. Mas nós temos que perdoar. E nós temos que pedir perdão. E o sacrifício maior, vocês acham que é pedir perdão ou perdoar? Um dia eu vi um testemunho de uma mãe. A mãe da filha do ex-jogador Bruno, ex-goleiro do Flamengo. Que mesmo ela tendo a filha dela assassinada pelo ex-goleiro Bruno, ela disse que perdoava ele. Naquele dia que eu ouvi ela dizendo isso, eu disse, rapaz, acho que eu vou deixar de ser crente, porque se matasse a minha filha, meu filho, eu não seria capaz, eu podia até perdoar. Daqui 1 ano, 2 anos, não sei. Só Deus sabe, mas eu poderia perdoar. Mas, de imediato, no dia do crime, no dia que ela descobriu que a filha dela foi morta, foi cortada aos pedaços, e ela dizer que perdoava ele de coração, eu digo, rapaz, eu não sou nada. Às vezes a gente pensa que é mais crente do que os outros, mas nós não somos nada. Mas tem pessoas que, através de exemplos, mostram que não existe pecadinho nem pecadão. Nós temos que pedir perdão e nós temos que perdoar o nosso próximo. Talvez você tenha a mágoa de alguém que tenha lhe machucado, lhe ferido, ou você tenha machucado alguém, mas não teve essa coragem de chegar até aquela pessoa e pedir perdão a ela, ou ele lhe pedir perdão. Libere o perdão, porque a palavra de Deus diz no livro de Mateus, que Deus só perdoa se você perdoar. Então, meu querido, minha querida, Jesus tem um plano de salvação para a tua vida. Jesus está aqui, ele está com as portas abertas. Mas para isso, você tem que entregar a sua vida a ele. Não somente ouvir a palavra de Deus. Não somente ler a palavra de Deus. Não somente ir para a igreja. Mas confessar Jesus Cristo como Senhor de sua vida. Confessar seus pecados e abandoná-los. E aí você receberá o Espírito Santo de Deus. E ele vai fazer moradia na sua vida. Eu agradeço pela rica oportunidade. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que cada vez mais este trabalho seja bênção nas suas vidas, na vida de muitas pessoas. A palavra de Deus diz que quem é um instrumento de Deus, que é usado para pregar a palavra de Deus, ele é um instrumento de Deus e muitas pessoas vão ser abençoadas ouvindo a palavra de Deus, seja através da pregação da palavra de Deus, seja através de louvores. Mas sabia, meus amados irmãos, que o maior beneficiado disso não é as pessoas que estão sendo evangelizadas. Você está sendo um instrumento para pregar a palavra de Deus e aquelas pessoas que estão sendo evangelizadas estão sendo instruídas pela palavra de Deus. Mas o maior beneficiado é você. Você que é um instrumento de Deus, que prega a palavra de Deus, mesmo sem ter tomado café da manhã, mesmo sem ter tido almoço para almoçar, a janta, mesmo sem ter esperança se vai ter emprego, mesmo sem ter esperança se vai ter uma cura. Eu quero dizer a você que nosso Deus, ele está cuidando de você. E eu deixo como reflexão para você, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Talvez você diga, Deus não fala mais comigo. A palavra de Deus diz que Deus fala até no silêncio.
Muitas das vezes, o silêncio é o melhor remédio para você. Então, eu agradeço por esta rica oportunidade. Que Deus continue abençoando cada vez mais o dono desta casa, a dona desta casa, todas as pessoas aqui presentes, todos os irmãos e aquelas pessoas que ainda não se entregaram a Jesus. Eu agradeço ao irmão Luiz Carlos, sua esposa, e meu amado irmão aqui. Que Deus abençoe cada um poderosamente em nome de Jesus. Amém? Diácono Adriano. Amém? Jesus te ama e tem um plano de salvação para a tua vida. Louvado, agradecido é teu nome, Senhor. Jesus continue te abençoando, meu amado irmão. Vamos orar, meus amados irmãos. Convido aqui a Bruna, viu, Bruno? Para você vir aqui. Deus tocou no meu coração para me orar por você.